Muito boa noite, família Soma. Boa noite. Bom começar a pregar assim, já meio rouco, né? Eu tava cantando alto, então já tô meio rouco. Coisa boa, assim, que alegria. Como que vocês estão? Que alegria cultuar Jesus, coisa boa, mais um domingo na presença do Senhor. E eu quero começar dizendo feliz ano novo. Primeiro culto do ano. Feliz ano novo a todos vocês, que seja um ano de bênção, de paz, de prosperidade. Aqueles desejos de todo fim de ano, né? Paz, prosperidade, muita bênção, saúde e por aí vai. E eu quero saber de vocês, quais foram as resoluções de vocês. Todo ano, virado de ano, tem que ter resolução, né? Ano que vem eu vou... O que vocês fizeram? Qual foi a resolução? Dani, qual foi a tua resolução para 2024? Perder peso? Não, né? Não tem? Não dá, né? Eu tenho uma resolução, vou começar então. Em 2024, eu vou perder peso. Vou perder peso. O shape vem. 2024, projeto verão 2025, acaba de começar. 2025, me aguardem. Quem mais? Quais resoluções vocês têm para o ano que vem? E aí? Além de emagrecer, essa é a principal. Por que eu quero perder peso? Porque eu preciso. Cara, vocês viram na semana passada como é que eu estava aqui, né? Se vocês olharem o vídeo da pregação da semana passada, eu estava aqui, só. Aqui. Restrito. Que eu não pude. Eu não pude fazer nada diferente. Eu precisava do banquinho, né? Então, eu preciso perder peso. Meu ciático agradece se eu perder peso. Então, esse é o caminho para 2024. Porque eu tô mal até agora. Eu tô conseguindo caminhar, porque antes de iniciar o culto eu fui ali dentro, me droguei um pouquinho, tomei um remédio, passei um spray. Então agora tá tudo ok. Mas, até lá, eu tenho que melhorar disso aí. 2024, ano de resoluções, ano de série. Estamos continuando nossa série de sermões. O que é a Soma? Por quê? Porque nós queremos que vocês nos conheçam, o que nós cremos, como nós cremos. E, para isso, nesse segundo sermão, nós vamos ver que somos uma igreja evangélica. O que é uma igreja evangélica? E aqui eu tenho uma definição já para vocês. Eu não sei se todos vocês sabem, de fato, o que é uma igreja evangélica. Mas eu trouxe em vídeo, um vídeo de 28 segundos, uma definição que é bem popular no Brasil, principalmente, do que é evangélico. Tá com volume ali, né? Então, definição para vocês. Agora, uma coisa difícil que eu estou inventando é ser evangélico. Você não pode fazer nada, não pode mentir, não pode roubar, não pode enrolar ninguém, não pode assistir televisão, não pode assistir novela, não pode jogar, não pode fazer nada. Ainda está no risco de ir para o inferno. É difícil. Ser evangélico é difícil. O crente que diz que é fácil é mentiroso, ele já está mentindo. Já está fora do evangélico já. Porque é difícil, você não pode fazer nada. Ainda corre o risco de ir para o inferno. É verdade. Esse é nosso amigo Raimundo da Carroça. Muito bem. Isso é ser evangélico no Brasil. Não pode nada. Não é assim que a maioria do pessoal conhece o evangélico? É ou não é? Mas eu quero desfazer um pouquinho essa visão. Eu quero que você entenda que não é exatamente isso aqui, ser evangélico. Inclusive, até vou tirar dali. Eu quero que tu entenda que ser evangélico está ligado a evangelho. Nós pregamos o evangelho. Não é que nós pregamos um evangelho. Nós pregamos o evangelho. Igreja evangélica é a igreja que tem um compromisso, uma responsabilidade com o evangelho. E é isso que nós fazemos. Muitas vezes, e aqui está uma comprovação, esse vídeo demonstra o que eu estou falando, muitas vezes, por causa de uma má compreensão do evangelho, enfim, acho que não cai. Por causa de uma má compreensão do evangelho, muitos acabam saindo da igreja, enfraquecendo, acabam se tornando pessoas que convivem tranquilamente com seus pecados, acabam se tornando pessoas que não dão o devido valor ao que é a mensagem do evangelho, e nós não podemos viver assim. Não tem como. O evangelho não concorda com isso, ele não apoia isso. Então, o que é evangélico? Evangélico
é um termo que começou a ser usado mais depois do século XVI por causa da Reforma Protestante. A Reforma Protestante deu início, muitos passaram a usar esse termo designando aqueles que abraçaram o evangelho que havia sido recuperado pela Reforma Protestante, pelos reformadores. Não sei se vocês sabem, século XVI ele foi marcado por profundas mudanças, profundas transformações. Século XVI estava um caos, estava uma confusão, treta, dedo no olho, mudança no contexto social, mudança na economia, mudança na sociedade de uma forma geral, na cultura, mudança em vários, na política, em muitos aspectos da sociedade, estava havendo mudanças, transformações profundas. Nesse período surge o renascentismo. Rapidinho, só para vocês entenderem um pouquinho o contexto. Do renascentismo surge, como uma das consequências do renascentismo, o humanismo. O que é o humanismo? É o homem no centro. O homem no centro de tudo. O homem é agora o que há de mais importante no universo. Tudo é por causa do homem, tudo é para o homem, tudo está girando em torno do ser humano. Estão entendendo? Ok até aqui? Isso foi uma consequência do renascentismo, depois vem o iluminismo, enfim. Esse período iniciou-se na mesma época e foi nesse período que surgiu, então, a Reforma Protestante. A Reforma Protestante vem como um pé na porta para acabar com a palhaçada, porque estava tudo um caos, estava todo mundo... Sabe o período dos juízes? Cada um fazia de acordo com o que achava melhor, estava mais ou menos assim. E os reformadores, então, usados por Deus, eles vêm para colocar ordem. Então, como igreja evangélica, e os mais moderninhos hoje vão dizer evangelicais, né? Nós somos evangelicais. É evangélico, nós somos crente, tá? Os evangelicais, os evangélicos, como evangélicos, nós cremos e defendemos a fé evangélica, oriunda da Reforma Protestante. Eu vou repetir para vocês. Como evangélicos, ou como evangelicais, nós cremos e defendemos a fé evangélica, oriunda da Reforma Protestante. Pegou isso aqui? Entendeu? Se tu entendeu isso aqui, tu pegou a ideia do sermão. Se tu entendeu isso aqui, tu pegou a grande ideia. Para isso, nós temos 5 princípios que foram suscitados na Reforma Protestante, que eu quero ver com vocês rapidamente cada um deles. O primeiro deles, somente as Escrituras. Vocês já devem ter ouvido falar dos 5 solas. Já ouviram? 5 solas é o princípio, é a grande defesa da Reforma Protestante. São os princípios que nós seguimos agora e entendemos que é a forma correta. Entendemos que é assim. Então vamos ver? Em primeiro lugar, somente as Escrituras. Leia comigo aí 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3. Se alguém não tem Bíblia, nós vamos projetar aqui. E tu acompanha a leitura ali. Mas fica com a Bíblia aberta, primeiro, para acompanhar. Segundo, porque durante o sermão eu vou querer fazer algo dinâmico com vocês. Eu sou muito dinâmico, eu sou um jovem, né? Eu sou muito jovem, dinâmico. E eu quero que vocês vão lendo alguns textos conforme eu for pedindo, certo? 1 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que eu falei? 1 Timóteo. Eu falei 1 Timóteo. E vocês viram aí que é 2 Timóteo, né? Então, vocês entenderam errado. Eu falei certo. Perdão. E pior que eu não posso nem culpar a Paloma, hoje ela não tá ali, cara. Vocês viram que essa semana eu botei no grupo lá, que o pessoal da internet já tá ficando... Estão vendo que eu tô pegando o pé da Paloma, né? Não faça isso. Ela é errada e eu tô certo. Perdão, meus irmãos, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vou ler de novo, então. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção,
para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. De acordo com esse texto aqui, eu pergunto para vocês, para que nós tenhamos uma vida justa, uma vida piedosa, crendo no Senhor, óbvio, para que nós tenhamos uma vida de santidade diante do Senhor, nós precisamos algo a mais? De acordo com o que nós lemos nesse texto aqui, precisa algo a mais? Alguém diria, sim, precisa. Alguém? Algum corajoso? Alguma corajosa? A G? Não, só está espantando mosquito. Achei que a G queria falar. Não, né? Por quê? Porque a própria Bíblia está dizendo que ela é suficiente. Ela basta. Por isso, somente as Escrituras, ou sola Escritura. Isso quer dizer que nós discordamos de que haja a tradição em pé de igualdade com a Escritura. De que haja qualquer outra autoridade competindo com as Escrituras. E eu preciso explicar aqui, porque ontem eu estava repassando o sermão ali em casa com a Su e as meninas, e a Su disse, isso é bom tu explicar. Por quê? Nós discordamos do catolicismo nisso aqui porque nós cremos que a igreja vem das Escrituras. A igreja está abaixo das Escrituras, nós estamos em obediência às Escrituras, ok? Os nossos irmãos católicos entendem diferente. Para eles, a igreja, a tradição eclesiológica, é quem define as Escrituras e quem entregou as Escrituras para o povo, o cânon. Entenderam? Por isso que no catolicismo, as Escrituras e a tradição estão em pé de igualdade. Entenderam? Nós discordamos disso, enfaticamente. Nós discordamos nós discordamos muito disso. Porque não dá certo. Não tem como dar certo isso aqui. Nunca vai dar certo. Imagina você hoje vendo o Papa, mandando abençoar os casais gays, e dizer, não, é tradição, tá certo, não tem o que fazer. Tá em pé de igualdade com a Bíblia. Como que a gente vai concordar com isso? Hoje já estão dizendo, não é bem assim, é só quando é em tema não religioso, não interessa. Abençoar o que é pecado, tá errado. Ok? Nós não concordamos, não há nada que esteja em pé de igualdade com a Bíblia. E veja, na época da Reforma Protestante, os católicos, ninguém negava a autoridade da Bíblia. Não é que eles negassem a autoridade. Eles somente tinham alguma outra coisa junto. Entenderam? Não havia uma negação das Escrituras. Não, a Bíblia não é autoridade. A Bíblia não é a palavra de Deus. Não existia isso. Só que tinha alguma coisa junto. Alguma coisa em pé de igualdade. Alguma coisa que era autoridade com a Bíblia na vida das pessoas. Nós discordamos disso. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a única autoridade na nossa vida. A Bíblia é a única coisa para a qual nós baixamos a cabeça e não tem nada com que nós reclamarmos, nos opormos ou querer competir. Entendido? Mas o período que a gente vive, então, para tu ver como não era lá. O problema não era lá, na Reforma Protestante, século XVI, não. Nós estamos vivendo um período em que o liberalismo teológico tomou conta e hoje alguns dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. Hoje, não estou dizendo daquela época, estou dizendo hoje. Alguns hoje, eles pegam esse livro nas mãos e dizem que isso aqui não é nada além de um escrito histórico. Eles negam a autoridade da Escritura. Não é muito pior? Agora, presta atenção. A grande questão hoje está girando em torno da confiabilidade da Bíblia. Será que é um livro confiável? Não sofreu alteração no decorrer do tempo? Será que não foi adulterado? Será que é o mesmo do original? Sabe essas perguntinhas que vão colocando dúvida? É isso que está acontecendo. Aí as pessoas vão dizer, não, mas é que veja bem, na época não havia o avanço da ciência que tem hoje, o avanço tecnológico.
Quando a Bíblia foi escrita, então, quando Paulo escreveu esse texto aqui, não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Não havia o avanço tecnológico, não havia as ciências, não havia psicologia. Exato, não havia. E nem assim ele deixou uma opção, nem assim ele deixou aberto. Ó, se acontecer de surgir algo melhor aí vocês podem ficar com aquilo e esquece a palavra de Deus, tá? Tudo certo? Não. Não. A palavra de Deus era e sempre será a bendita palavra de Deus. Ela é a única autoridade na nossa vida. O ponto principal do sola escritura, ou somente as escrituras, é que nada deve ser permitido, ou não deve ser permitido, nem a igreja e nem ninguém, criar doutrina por conta própria. Nós não inventamos doutrina se não estiver de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Certo? Por isso que nós temos que conhecer esse livro. Por isso que nós temos que conhecer isso aqui. Se eu sei que ninguém pode inventar doutrina, inventar moda, fazer nada fora do que aqui autoriza, permite ou concorda, como que eu vou saber se algo está certo ou está errado se eu não conhecer isso aqui? Se eu não ler esse livro todos os dias da minha vida? Se eu não pegar isso aqui e não consumir todos os dias, me alimentar disso todos os dias? Estão entendendo? Como? Por que que as outras coisas nós aceitamos, nós concordamos? Por que que para entrar num avião você não entra se o camarada não tiver passado por 10.000 horas de treinamento, não tiver tantas horas de experiência? Mas para isso aqui você não dá atenção. A coisa mais importante da vida. Entender? Não tem como. Não tem como. É por isso que Paulo já, na Bíblia mesmo, ele havia avisado, ele deixou um alerta para o povo, para os Gálatas. Gálatas 1, 8, 9. Eu vou ler para vocês bem rapidinho. Diz assim, ó. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Anátema é maldito, separado para maldição, algo que está destinado para condenação. Qualquer coisa que diverge, então, disso aqui, é o quê? Maldito. Maldito. Vocês estão entendendo o problema que são, então, igrejas que distorcem o evangelho? Irmãos, pastores, igrejas, denominações e por aí vai? Que distorcem essa santa palavra para benefício próprio? Nada pode competir com a palavra de Deus. Ela é o principal meio pelo qual Deus fala conosco. Deus fala nos dias de hoje? Sim, Ele fala. Ele fala pela palavra de Deus, pela Escritura, pela Bíblia. E veja, nós vamos ter um sermão aqui sobre isso. Nós somos continuistas, nós cremos nos dons. Nós cremos que há profecia hoje. Mas a profecia precisa ser julgada. Ao ouvir uma profecia, nós temos que julgar ela. Ela tem que ser julgada, a Bíblia diz isso. Você não aceita de bate-pronto. A palavra de Deus, não. A palavra de Deus está pronta e nós somente baixamos a cabeça e amém. Então Deus fala hoje? Sim. Qual a forma mais certa, mais garantida pela qual Deus fala? A Bíblia. Amém ou não amém? Então, a Bíblia é a autoridade na nossa vida. Ela é a autoridade última. Não adianta, então, nós termos outros recursos que nós consideramos mais que a palavra de Deus. Deixa eu tentar explicar para vocês. Como que nós sabemos se nós de fato confiamos nas Escrituras ou não? Como que para nós a Bíblia é somente as Escrituras como autoridade? Vamos ver junto? Em primeiro lugar,
Para uma decisão ou um conselho que você vai tomar, você recorre às Escrituras? Quando tu tem uma decisão para tomar, seja ela importante ou não, mas principalmente as importantes, óbvio, você tem uma decisão por tomar. Você pega a Bíblia e vai tentar ver o que a Bíblia está falando sobre isso? Se a Bíblia tem algo a dizer para você sobre isso? A primeira coisa que tu faz é pegar a Bíblia para tentar tomar uma decisão sábia? Segundo lugar, para uma decisão ou um conselho, você recorre a alguém que entende das Escrituras? Deixa eu tentar te ajudar a entender isso aqui. Quando tu tem uma decisão para tomar, ou tu precisa de algum conselho, você vai às Escrituras, você pega a Bíblia para ler, ou você vai até alguém que é sábio nas Escrituras, que entende da palavra de Deus, que pode te ajudar com uma palavra de sabedoria, ou você vai num colega de trabalho, ou tu vai no teu amigo mais próximo, mesmo que ele vá na Umbanda, mesmo que ele é do Candomblé, não interessa, ele é teu amigo, ele vai te dar uma palavra boa. É assim? Quem é a autoridade na tua vida? Quando tu tem uma decisão por tomar ou precisa de um conselho, você procura alguém maduro? Um cristão sábio? Terceiro lugar. Quando tu toma uma decisão, você analisa se essa decisão está de acordo com as Escrituras? Agora não é quando tu vai tomar, é tu tomou a decisão já. Tu parou depois de tomar uma decisão para pensar, será que o que eu fiz está certo? Será que o que eu fiz está em obediência à Bíblia? Em quarto lugar, quando a Bíblia confronta o teu ego, as tuas preferências, você obedece? Você se cala diante da Bíblia? Como que é? Veja bem. A Bíblia diz assim, ó, Mateus 18. Tu tem algo contra o teu irmão, vai ter com ele. Mas o que nós optamos por fazer? Eu vou conversar com meu irmão aqui. Tu viu o que o fulano tá fazendo? Tu viu o que a fulana tá fazendo? Tu viu como é que ela foi? Tô falando isso porque eu tô preocupado com ela, né? Sabe? Isso é por preocupação, veja bem. Nós temos que orar pelo fulano. Como que a Bíblia chama isso? Fofoca. Mas nós temos a tendência de fazer assim. Sendo que a Bíblia manda, Mateus 18, vai ter com o teu irmão. Vai lá. É sobre aquela pessoa? Vai falar com ela. Estão entendendo? Ou quando é alguma preferência tua. A Bíblia manda tu buscar os melhores dons. Mas seria muito melhor se tu tivesse algum dom que fosse mais artístico, né? Para tu poder estar na frente. Para poder parecer melhor. Quem sabe um dom de conhecimento. Nós líamos, a minha esposa está lendo a teologia sistemática com as irmãs da igreja. Estão mais avançados que os homens, né? Começaram antes de nós. E nós estávamos lendo ela e eu disse para a Su, tem um dos capítulos, ele pergunta, perguntas de aplicação pessoal, e ele pergunta assim, no que tu teria dificuldade nisso aqui? É alguma coisa assim. A Su disse, a minha dificuldade maior seria entender, de fato, entender o que está sendo falado, explicado. E eu disse, a minha dificuldade seria terminar de ler, entender e achar que eu sou bom por causa disso. Sabe? Aquele orgulhozinho assim, aquela coisa gostosinha de sentir assim, isso aí eu sei, isso eu já sabia até. Ou então falar para outros, mostrar que eu sei. A Bíblia confronta isso, e aí? Mas é a minha preferência, eu gosto disso, sabe? Para mim é bom parecer que sei, parecer para os outros que é. Como que a gente reage diante disso? Quando a Bíblia confronta esse nosso pecadinho de estimação, assim. Entendido? Amém?
Em segundo lugar, nós cremos no segundo ponto do solas, somente Cristo. O que é isso? Leia comigo Atos, capítulo 4, verso 12. Atos 4, verso 12. Diz assim, lembre-se de deixar a Bíblia aberta. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Cristo. Somente Jesus. Somente o Senhor. É somente por Ele. Se não for Ele, não tem nada. Se tu tem Cristo, tu tem tudo. Se tu não tem Cristo, tu não tem nada e é um perdido pecador. Nós acabamos de cantar isso antes aqui. Não há nada. Fora de Cristo não há nada. É somente Cristo. Somente o Senhor. E isso aqui quer dizer que nós discordamos da justiça própria. Não há nada que nós possamos fazer. Não há nada que nós possamos fazer para conquistar Deus. Para conquistar a salvação em Deus. Nós cremos na salvação por obras? Sim ou não? Sim. Nós cremos na salvação pelos méritos? Sim. De Cristo. Peguei vários de vocês aí, né? Foi boa, né? Fala sério. Foi muito boa. Na minha mente ia ser bem engraçado também. Somente Cristo. Nós somos salvos pelas obras de Cristo, pelos méritos de Cristo. Não há nada que nós possamos fazer para que faça com que nós sejamos salvos. Não tem, simplesmente não tem. Jesus, somente Ele tem o direito, a prerrogativa e a competência de salvar. Somente Ele. Somente Jesus pode salvar, consegue salvar e tem o direito de salvar. Ninguém mais. Ninguém. Somente o Senhor. Imagina assim, imagina. Faz um exercício mental. Imagina que tu cai num poço, tá? Imagina que tu cai num poço. É que hoje em dia não dá para ilustrar direito, porque até os poços são Enzo, né? Os poços são Nutella, é tudo poço artesiano. Umas mangueirinhas de nada. Era legal que esse poço, sabe? Poço. Até para fazer bullying hoje não dá. Na época, tu ouvia o rolha de poço. Vocês nunca ouviram isso? Rolha de poço, é o cara que era gordo, daí ficava preso. Hoje não dá para fazer bullying com isso. Imagina tu cair num poço, 10 metros de profundidade. Tu gasta as pontas dos dedos, arranha as unhas tentando escalar, subir e não consegue. Tu fica lá. Tu grita, tu clama, ninguém te ajuda, nada. É assim, cara. Nada que tu possa fazer, não há nada que tu possa fazer para ser salvo. A gente é tão desgraçado que tudo que a gente faz é só cavar mais esse poço e se afundar mais. Tudo que a gente pode fazer é cavar ainda mais. E cavar. E estragar cada vez mais. E estragar. Quanto mais a gente tenta fazer certinho, aí que nós estragamos. Sabe por quê? Abre comigo aí. É Isaías 64. Alguém achou? Lê o verso 6. Lê mais alto, por favor. Todos nós somos como imundo, todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Aí. E todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Sabe o que a Bíblia está falando? Todas as nossas justiças é tudo aquilo que tu faz de bom. Tudo aquilo que tu faz tentando fazer certinho. Tudo aquilo que tu faz tentando achando que tu vai agradar a Deus. Agora sim, essa forma de viver agora, gente, eu vou viver uma vida certinha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, agora vai dar tudo certo. Na Bíblia, isso é trapos de imundícia. Sabe o que é trapos de imundícia nessa passagem aqui?
eram os paninhos que as mulheres usavam durante a menstruação. Ou então, os paninhos que eram usados para limpar os leprosos, tirar os pus da ferida. Sabe? Aquela coisa boa, né? Isso é o que a Bíblia está dizendo que são as nossas obras de justiça. Isso é a nossa justiça. Quando nós estamos tentando fazer o que é o certo, achando que vamos conquistar Deus, achando que vamos conseguir alguma coisa, nós somente estamos piorando a situação. Estamos piorando. Era necessário que viesse Cristo, o Senhor. E eu expliquei aqui na noite de Natal. Deus se tornou carne, nasceu como um bebezinho. Por quê? Porque nós precisávamos que um homem nos salvasse. Tinha que ser um homem. Mas era algum homem que conseguisse pagar uma dívida divina. Estão entendendo? Nós temos uma dívida contra quem? Contra Deus. Logo, a dívida é do tamanho de Deus. Alguém precisa pagar essa dívida desse tamanho. Estão entendendo? Está acompanhando? No entanto, não poderia Deus simplesmente quitar essa dívida. Por quê? Muitos se perguntam, não poderia Deus só perdoar? Não. Não. Porque isso não glorifica o nome dele. Isso não concorda com o caráter, a justiça de Deus. Por isso que a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. Estão entendendo? Então era necessário que uma dívida do tamanho de Deus fosse paga por um homem. Estão entendendo o tamanho da encrenca que nós estávamos? Estão entendendo o tamanho da encrenca que nós estávamos? E aí vem Jesus, Deus, homem, plenamente Deus, plenamente homem, e faz tudo isso por nós. E ainda tem gente que acha que vai conseguir fazer alguma coisa para resolver a situação. Não, mas se eu fizer isso aqui, quem sabe eu nunca mais faço isso. Achando que resolve. A questão não é que você não deva abandonar suas más atitudes, não é isso. A questão é que você nunca vai alcançar o padrão divino. Por isso que nós precisamos de Cristo. Entendeu? Entendido? Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos desse único Senhor que é mediador. Ele é o único mediador. 1 Timóteo, abre aí. 1 Timóteo 2,5. E vocês estão fechando a Bíblia, né? Vocês estão uma gana que deixa essa Bíblia aberta. Nós vamos ler muito texto ainda. Vocês têm que deixar ela aberta para a gente seguir lendo. 1 Timóteo 2,5. O que diz? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, o homem. Cristo Jesus, homem. É esse o nosso mediador, único. Não existe outro. Entenderam por quê? Não tem. Ninguém consegue fazer o que Jesus fez. Ninguém consegue ser Deus, se tornar homem, viver uma vida sem pecado, habitar entre os homens, ser tentado como todos os demais homens, sem pecar, morrer como se fosse o pior desses pecadores, padecer, ressuscitar, subir ao céu, e agora é quem intermedia a relação. Jesus ser um mediador significa que Deus está aqui, a humanidade está aqui, a ira de Deus está sendo destinada e há alguém no meio. Entendeu? É isso que Jesus está fazendo. A ira que estava destinada a nós, Jesus suportou. Ele pegou para ele. Isso é mediador. Jesus consegue, ele é o único que consegue botar a mão no ombro do homem e de Deus e fazer a paz. Somente ele. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito é o nome dele. Ele está no céu hoje. O que Jesus está fazendo? Ele está fazendo algo por nós no céu. Ele intercede por nós e ele nos defende. Ele é o nosso advogado. João fala isso. Enquanto isso, ele envia a nós o Espírito Santo para fazer algo em nós. Jesus hoje faz algo por nós no céu
enquanto o Espírito faz algo em nós aqui, agora. Amém? Somente Cristo, somente o Senhor. Então, dizer que somente Cristo ou solos Cristos quer dizer que de agora em diante, você desconfiará de si mesmo. Quer dizer que tu precisa desconfiar de ti. Abre Romanos 3:12. Cara, isso aqui é importante. Tu tem que pegar isso aqui. Tu tem que entender isso aqui. Se a gente não consegue salvar a nós, não tem nada que a gente possa fazer para se salvar, o mínimo que precisa é a gente desconfiar de nós mesmos. Entendeu? Achou Romanos 3:12? Lê aí. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Essa é a posição do homem. E detalhe, nós fomos salvos, nós somos regenerados, nós somos transformados. Ainda assim, o pecado ainda está em nós. Nós não fomos glorificados. O pecado em nós não foi vencido ainda de forma plena. Quer dizer que se o pecado ainda está em nós, nós precisamos desconfiar de nós. Entendeu? Entendido? Desconfia de ti. Desconfia de ti. Segundo lugar, quer dizer que você precisa orar. Cara, se tu não consegue se salvar, se eu não consigo me salvar, se não tenho o que fazer, o que a gente tem que fazer então? Pedir ajuda? Não é? A gente pede ajuda a quem? A quem? A Jesus, a Deus. Pedir ajuda a Deus se chama como? Não é oração? Nós temos que orar. Entendido? Logo, cristão que não ora, como diria o célebre Marco Feliciano, está com defeito de fabricação. Cristão que não ora está com defeito de fabricação. Terceiro lugar, a nossa vida é de Cristo e nós devemos viver como Ele quer. Se nós somos dele agora, fomos conquistados por Ele, pertencemos a Ele, quer dizer que a nossa vida agora não é mais do jeito que nós queremos, e sim do jeito que Ele quer. Romanos 14:8. Lê aí. Eu esqueci de falar. Eu estou tão empolgado que eu estou voando, assim, passei do texto que eu ia ler. Mas quando eu disse que nós precisamos orar, eu ia mencionar Efésios 6, tá? Efésios 6 diz assim, orai em todo o tempo, ou orai sem cessar. Tá? Só para tu não achar que é coisa minha. A Bíblia está mandando. Acharam Romanos 14? Pode ler. 14:8. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então não importa o que tu faça, tu é dele. Se tu vive, se tu morre, não interessa o que tu faz, tu é dele, tua vida é dele, tu faz o que ele quer, da maneira que ele quer, como ele manda. Entendido? Nós somos dele. É ele que define como nós vivemos. Em quarto lugar, você deve entregar sua vida a ele. Tu precisa entregar tua vida a ele. Se alguém aqui está afastado dele, hoje é o dia de se reconciliar com ele. Você precisa entregar a vida a ele. Senão, não há salvação. Somente Cristo quer dizer isso. Aquilo que eu falei no começo. Ou tu tem Cristo e tem tudo, ou tu não tem Cristo e não tem nada. Está perdido. João 14:6. Nem precisa ler, né? A gente sabe decor. Eu sou o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Até a Maria sabe. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Nós precisamos dele. Terceiro lugar. Nós cremos somente na graça. Somente a graça de Deus. Tito 2:11 diz assim, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Quando nós dizemos somente a graça, nós estamos divergindo ou nós não concordamos com os méritos. Eu falei que ninguém pode salvar, né? Não há nada que a gente possa fazer para conquistar de Deus a salvação. Se não tem o que fazer, quer dizer que diante de Deus não há mérito. Não há mérito algum em nós. Não há nada que nos torne merecedores. Não há nada que nos torne
merecedores da salvação de Deus. Ninguém pode dizer, eu fui salvo por causa daquilo que eu fiz e agora Deus me achou digno de ser salvo. Não, não, não. Não, não existe isso. Para a salvação de pessoas perdidas, pecadoras, a regeneração do Espírito é essencial. Isso quer dizer que o auxílio é externo a nós, não é de nós. Não há nada em nós que nos dê méritos para a salvação. Entendeu? Não há nada em nós, somente a graça. Romanos 11:6 diz assim, ó: se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Graça é isso. Não tem nada aqui que nos faça merecedores. Ainda assim, Deus olha para nós e Ele resolve nos salvar. Ele concede graça. Ele faz de forma que somente Ele pode fazer. Que nós não merecemos, não mereceríamos nem 1 milhão de anos de vida. Não tem como. E Deus faz. Ainda assim, Deus faz. Tem um teólogo que eu amo demais e ele diz assim, ó: isso é o que a graça faz. Como filhos da graça, obedecemos como ato de adoração, não para fazer o impossível, ganhar o favor de Deus pelo nosso próprio esforço. Nós fazemos agora algo como ato de adoração, por causa daquilo que Deus fez primeiro. Estão entendendo? Deus agiu primeiro, Ele fez, Ele foi gracioso, não havia mérito em nós. Nós agora somente respondemos a isso, obedecendo. É isso. Só Deus salva e Ele faz por pura graça, sem que haja nenhum mérito em nós. Não só isso, mas nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia fala, nós éramos inimigos da cruz de Cristo. Deus olhava para nós e Ele via pessoas que o odiavam. Pessoas afastadas de Deus hoje são pessoas que odeiam o Senhor. Pesado, né? Pessoas hoje distantes do Senhor são pessoas que odeiam o Senhor. É por isso que é necessário a graça. Por isso que nós cremos na graça irresistível. Porque se não for Deus agindo, nada pode mudar o coração humano. Nada pode mudar o teu coraçãozinho. Se não for o Senhor vindo te resgatar, mesmo contra a tua vontade. Mesmo contra a nossa própria vontade. É Deus que salva. Ele é gracioso. E Ele faz isso para pessoas que o odiavam. 4 coisas que a gente aprende aqui. Vamos rapidinho. Primeiro, você não pode fazer nada a mais para merecer a salvação. Vamos voltar em Romanos 3? Olha aí, Romanos 3, versos 9 ao 11. Versos 9 ao 11. Achou? Pode ler. Se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque Deus. Não há nada que nós possamos fazer que gere méritos a nós. Entenda. É importante tu entender isso aqui. Jesus, quando ele vem, ele vive uma vida sem pecado, correto? Por que ele faz isso? A morte dele quitou. Foi um sacrifício aceitável. Hebreus fala isso, né? Foi um sacrifício aceitável. Se Jesus só tivesse vindo e morrido, estava zerado. Mas ainda assim, nós não teríamos mérito. Estão entendendo? Se Jesus só tivesse vindo e morrido por nós, ele tinha quitado. Estava 0-0. Só que nós continuaríamos pecando. Agora, como Cristo tem méritos diante de Deus, nós vivemos pelos méritos de Cristo. É por causa de Cristo que nós temos, então, uma vida em que nós continuamos pecando e continuamos sendo perdoados. Porque Cristo acumulou méritos, Ele tem méritos diante de Deus, nos quais nós vivemos sob esses méritos. Entenderam? É importante que tu entenda isso aqui. É por causa de Cristo. Nós não somos merecedores. Isso quer dizer que, em segundo lugar, Deus não te escolheu porque você merece. Não tem ninguém aqui que possa dizer que é o Enzo ou a Valentina de Deus. Ninguém é o queridinho, sabe? O fofinho de Deus. Não.
Ah, Deus olhou pro Rafa, vou salvar meu Enzo, queridinho. Não, não. Ninguém pode dizer que é o queridinho do Senhor. Não tem. Ninguém tem mérito nenhum. Terceiro lugar, a graça barata não é graça. O que é graça barata? É a pessoa... Inclusive hoje tem alguns teólogos que defendem... Cara, eu acho engraçado isso. É a graça barata, a graça livre, que a pessoa creu em Jesus e ela continua tendo o modo de vida que ela tinha. Sabe? Não demonstra transformação, regeneração. E eles dizem, não, a pessoa basta crer. Se ela creu, ela é salva. Graça barata. Nós não concordamos com isso. Se a pessoa nasceu de novo, se ela foi regenerada, ela apresenta sinais da graça transformadora em sua vida. Amém? Ela dá sinais de que ela tem uma vida transformada. Romanos fala isso. Está em Romanos ainda, né? Vai no capítulo 5. Capítulo 5, verso 20. Lê até o capítulo 6, verso 2. Achou? Dani, achou? 5 e 20, pode ler. Até o 6, verso 2. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Ou será que vocês... Até o 2. Até o 2? 2, esse aí. Entendeu? Se tu foi salvo pela graça, não tem como tu continuar vivendo no pecado. É impensável, é inadmissível, não tem como. Graça barata é isso, você continua vivendo do jeito que quer. É achar que porque agora tem a graça de Deus, Deus é gracioso, então eu posso fazer o que eu quero. Não é assim. Não é desse jeito. A graça se manifesta e ela dá evidências de uma vida transformada. Nós precisamos dar sinais de que fomos transformados por Deus. Nós não podemos continuar em pecado. É isso que Paulo está falando aqui em Romanos. Como então que nós vamos concordar? Me diz o teu pecado não te incomoda? Quando tu peca, isso não te perturba? Não, é impensável para o cristão, para alguém que foi salvo, pecar e aquilo ali não perturbar ele, sabendo que aquilo ali foi o que levou Jesus à cruz. Não tem como nós vivermos e pecarmos e aquilo ali não nos perturbar, não incomodar, não nos levar de joelhos diante do Senhor Deus, que nos salvou mediante sua maravilhosa graça. Não tem como. Nós precisamos entender que o pecado é inadmissível na nossa vida. Ele deve te incomodar, pelo menos deveria te incomodar. Cara, sinto um temor de Deus aqui. Eu não sei quem, mas o Espírito está falando com algum de vocês. Aceite a palavra do Senhor essa noite. Aceite Deus falando contigo essa noite. Em quarto lugar, graça de Deus deve resultar em gratidão da nossa parte. Efésios 2, 8. Lê aí, por favor. Efésios 2, 8. Primeiro que achar já pode ler, para a gente não perder muito tempo. A graça mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Dom é presente, é uma dádiva. Quando tu ganha um presente, tu tem que ficar agradecido. Amém? Vamos adiante porque está passando muito rápido e nós temos que seguir. Em quarto lugar, somente a fé. Ainda em Efésios aí, continua, Efésios 2, 8 e 9.
Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Dizer somente a fé quer dizer que nós não concordamos com obras. De novo, não há nada que nós possamos fazer. A fé, somente a fé, é a Bíblia dizendo para nós, o teu único papel aqui, e ainda assim é Deus que o concede, é crer. É crer. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Creia no Senhor Jesus e será salvo. É isso. É crer no Senhor Jesus. A humanidade é incapaz de cooperar com Deus em matéria de salvação. Quando Deus resolve salvar, é Ele que salva. A partir disso, nós cooperamos na santificação, no amadurecimento, no crescimento espiritual, a cooperação da nossa parte. Até lá, para salvar, é somente Deus. Tudo que nós fazemos, eu já disse, é atrapalhar. Sabe qual é o problema? É que hoje, e nós falamos de fé, as pessoas entendem assim, não, mas eu sou uma pessoa de fé. Eu sou muito espiritual. Cara, eu já ouvi direto isso. Eu trabalhei no táxi um tempo, o Fernando foi meu colega. No carro eu ouvia direto, conversando com as pessoas, às vezes eu ia evangelizar e falar. A pessoa de cara, não, mas eu sou uma pessoa espiritual. Eu sou uma pessoa de fé. Sabe, ela acha que ela é uma pessoa de fé porque ela pensa positivo, porque ela fala coisas positivas. Ela é uma pessoa de fé, porque ela vai no espiritismo, no domingo ela vai na missa, mas quando precisa ela vai também lá no Umbanda, dar um passe, fazer alguma coisa, sabe? Ela é uma pessoa de fé. Claro, a mentalidade hoje é essa. A pessoa é uma colcha de retalhos. Ela acredita em tudo um pouquinho e ela acha que ela está bem com tudo. Não é assim a mentalidade hoje? E mais, inclusive usando o nome de Jesus muitas vezes. Ou vocês nunca ouviram pessoas... Cara, eu já vi pessoa pingando o demônio, mas pingando assim, escorrendo o demônio. E a pessoa, não, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Cara, falaram pra mim isso. A pessoa olhou, mas assim, correndo, via correndo demônio assim no chão, escorrendo demônio. E ela olhou pra mim, não, mas tu tem que pensar positivo, que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Sabe, misturou tudo assim. É a mentalidade de hoje. A pessoa acha que o nome de Jesus é um passe de mágica, é uma chave. Basta tu falar no final da frase, em nome de Jesus, pronto, está resolvido. É ou não é assim? Vocês não têm visto isso hoje em dia? Cara, eu vejo direto isso. Eu vejo direto isso. Esse é o período que nós estamos vivendo, muitas fórmulas. É fé, mas mais um jeito de viver. Fé, mais uma obediência, eu vou ser obediente para agradar a Deus. É fé, mais um sincero desejo no coração. Fé, mais alguma coisa. O homem sempre dá um jeitinho de agir do jeito que quer. Sempre. Nós sempre damos um jeito de agir por conta própria. É por isso que nós precisamos da igreja. É por isso que nós precisamos da igreja, porque nós cremos que a unidade espiritual dos crentes está no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Por isso que nós precisamos uns dos outros, porque quando tem um agindo por conta, o outro vai, meu irmão, volta. Sabe? E aí, por isso que eu digo, eu já falei aqui, nós nos metemos uns na vida dos outros. Nós nos metemos uns na vida dos outros. Porque a igreja é isso. É uma família. São todos parte de um corpo. Paulo diz, se um membro sofre, o corpo inteiro padece. É isso. Nós precisamos disso aqui. Fé em Cristo somente, independente do que tu faça. Mas, lembre-se, aquilo que tu faz demonstra, comprova, evidencia a tua fé. É isso que nós vemos na Bíblia. Por mais que tu orasse o tempo todo, por mais que tu pegasse cada centavo de real que tu tem e doasse, por mais que tu só falasse coisas positivas, nada seria suficiente. Tu precisa de fé. Tu
Precisa crer. Amém? 5 coisas que a gente aprende aqui, rapidinho. A verdadeira fé não elimina as obras, antes a encoraja. Efésios 2, verso 10. Lê aí. Efésios 2, 10. Ele nos criou para as boas obras. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. É porque nós fomos salvos que nós temos boas obras. Entendeu? Até as nossas boas obras foi Jesus que preparou de antemão. Isso, ó, o que tu vai fazer de bom eu vou te ajudar, então. Eu vou preparar de antemão, vou deixar engatilhado, tu só vai lá e faz. É mais ou menos isso. Até o que a gente faz de bom não depende só de nós. Foi porque Jesus preparou de antemão. É isso. Então, a verdadeira fé não elimina as obras. Ela encoraja. Ela resulta em boas obras. Segundo lugar, a verdadeira fé não elimina as obras. Apenas não confia nelas para a salvação. Tiago 2,18. Lê aí. Tiago, lá no finalzinho. Tiago 2,18. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obra. Nós temos fé, sem obra, não a fé pela fé. Paulo está dizendo assim, Tiago. Tiago está dizendo assim, me mostra a tua fé aí sem obras. Vamos lá, como é que tu vai mostrar uma fé? Como que mostra a fé? O que ele está dizendo? Eu vou te mostrar a minha fé pelas obras. É isso que Tiago está falando. Eu consigo mostrar minha fé. Como? Pela evidência das obras. E tu, sem obras, vai mostrar a fé como? Entendeu? É isso que Tiago está falando. Então, nós não confiamos nas obras para a salvação, mas nós entendemos que elas são a evidência da nossa fé. Terceiro lugar, a fé verdadeira exige autoexame. 2 Coríntios 13, 5. Rapidinho. 2 Coríntios 13, verso 5. E eu vivo falando isso aqui, eu vivo falando para as pessoas, autoexame é o tempo todo. Nós seguidamente temos que nos analisar, ver como estamos, sondar nosso coração. Achou? Pode ler. Não se conduz com inconveniência, não busca seus interesses, mas 2 Coríntios 13, 5. examine-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmo. Tá vendo? Não reconhece que Jesus Cristo está em vocês. Aí. Tá aí. Examine-se para vocês verem se estão na fé. A fé exige de ti que tu fique se examinando. Autoexame, autoanálise. Tá entendendo? É necessário. Cristão que não fica se examinando está com problema. Por isso Paulo vai dizer no contexto da ceia, mas não é somente para o contexto da ceia. Portanto, examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Autoanálise é algo próprio do cristão. Quarto lugar, a verdadeira fé nos faz aguardar em Deus. Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Tá vendo? A fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Nós esperamos em Deus. A fé faz com que nós aguardemos em Deus. Cara, isso aqui é uma bomba. Presta atenção. Isso é uma bomba para a ansiedade. Pessoas ansiosas deveriam se agarrar nisso aqui. Sabe? Se agarrar nisso aqui. Bom, tá bom, entendi. Entendi. Porque tu sabe que o amanhã está em Deus. Isso aqui é uma bomba para a ansiedade. Isso aqui detona, destrói, derruba qualquer ansiedade. Saber que tu aguarda em Deus. A fé faz com que tu espere em Deus. E por último, a fé leva à unidade do corpo de Cristo. Efésios 4:13. Efésios 4:13.
Depois é o último ponto e nós encerramos. Já estou indo para o final. Achou? Pode ler. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. A fé faz com que nós andemos em unidade e isso é algo crescente, progressivo, contínuo, permanente. Nós estamos na fé e estamos andando em unidade e crescendo em unidade. Esse corpo de Cristo é um corpo saudável. Corpo saudável cresce. Corpo saudável desenvolve. Estão entendendo? Por isso, até que cheguemos à estatura de Cristo. Deus estabeleceu um tamanho para esse corpo. Quando chegar nesse tamanho, vem a eternidade. Tu entendeu? Cara, isso é demais. Isso aqui é demais. Imagina, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Cara, isso é brutal. Isso é sensacional. Vamos adiante. Quinto lugar. Em quinto lugar, somente glória a Deus. Somente glória a Deus. Romanos 11:36. Porque tem ali, né? Está projetado ali, ó. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A ele quem? A pergunta aqui é essa. A ele quem? Jesus. Jesus. A Jesus. A ele seja a glória. Isso quer dizer que nós não concordamos com ídolos. Isso aqui é uma bomba em qualquer ídolo. Nós temos um Deus em quem nós cremos. É um Deus trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que se revelou a nós de forma visível na pessoa de Cristo. Jesus, o nosso Senhor. Isso quer dizer que o Pai envia o Filho, João 3,16. O Filho salva. E agora o Filho envia o Espírito, que é quem regenera. E após a regeneração é quem santifica. A Trindade está trabalhando em nosso favor. A Trindade está trabalhando pelo seu povo. Por este povo que está salvando. Amém? Coisa linda isso aqui. Por que isso? Por quê? Cara, por que Deus fez tudo isso? Deus permitiu Adão de pecar. Deus criou um plano de salvação. Lá em Gênesis 3,15 Deus fala que a semente da mulher, o descendente da mulher, pisará a cabeça da serpente e ela lhe pisará o calcanhar. Por que tudo isso? Por quê? Não era tão mais fácil Deus permitir com que Adão não pecasse? Por que Deus fez tudo isso? Por que Deus enviar o filho dele? Por que agora tem que crer no filho para daí ser salvo? Porque isso glorifica a Deus. Deus é glorificado por meio disso aqui. Esse é o fim de todas as coisas, a glória de Deus. Deus faz tudo para a glória dele. Ah, mas então Deus é egoísta? Não. Se Deus não fizesse assim, aí ele estaria idolatrando. Quem é o único digno de adoração? Deus. Então ele tem que fazer com que tudo incorra em adoração a ele. Senão ele está sendo errado. Senão ele está sendo idólatra. Entenderam? É necessário que tudo o que Deus faça, ele faça para a própria glória. É necessário que tudo o que Deus intente fazer seja visando a sua glória. Inclusive a salvação de pecadores por meio do seu Filho sendo enviado para morrer por nós. Tudo isso aqui que Deus fez foi para que ele fosse, no fim de todas as coisas, no fim de todas as eras, quando chegar a eternidade, o grande cumprimento de todas as profecias, quando chegar o fim de todas as coisas, Deus seja glorificado. E tu não dá um glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está fazendo tudo isso porque isso vai, no fim, glorificar o nome dele. Ele vai glorificar. Breve Catecismo de Westminster diz assim: qual o fim de todo homem?
Qual a finalidade? Qual o propósito? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Se tu não vive com esse propósito na tua vida, tu já está errado. Se tudo o que tu faz na tua vida não é para glorificar a Deus, já está errado. Tudo na nossa vida tem que ser com este propósito. Tudo. Veja bem. Eu vou citar só, tá? Eu vou ler aqui rapidinho para a gente não perder muito tempo. Já estou indo além do que eu queria. A Bíblia diz assim, ó, Romanos 15, 7. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Hospitalidade, acolhimento, cuidado, glorifica a Deus. 2 Coríntios 4,15. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. A gratidão gera glória ao nome de Deus. João 11,4. Ao receber a notícia, lá de Lázaro, sabe? Lembra de Lázaro? Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Milagres e maravilhas glorificam o nome de Deus. Filipenses 2,11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. No fim, quando todos se renderem ao nome de Cristo, uns por meio da conversão, se rendendo ao Senhor, crendo nele, uns porque foram duros, endurecidos em seu coração e tiveram seus joelhos quebrados e vão ter que se dobrar diante do Senhor de qualquer jeito. Mesmo assim, todos vão dizer que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos vão se dobrar diante do Senhor Jesus. Queira você ou não, nome de Jesus será adorado. Queira você ou não, o nome de Jesus será reverenciado. Queira você ou não, o nome de Jesus será reconhecido como o nome que está acima de todo nome. Bendito é o nome dele. Bendito é o nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios 1,20. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Nele quem? Jesus. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também, por meio dele, se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Cara, isso é sensacional. Porque por meio de nós, Deus é glorificado no Filho. Estão entendendo essa... Cara, por isso que o Evangelho é loucura para os que perecem. Por isso que o Evangelho é loucura para aqueles que estão se perdendo. Deus faz tudo isso, ele conquista um povo que era inimigo, odiava ele, e torna sua família, seus filhos, e faz deles o corpo de Cristo, a noiva do Senhor. E agora, Cristo é glorificado por meio desse povo, e por causa de Cristo, o Pai é glorificado. Que coisa mais linda isso aqui. Que coisa mais sensacional isso aqui. Filipenses 4:20. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. 1 Coríntios 10:31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O fim da nossa vida, o propósito da nossa vida é glorificar a Deus. Sabe qual é o problema? É que nós vivemos numa época em que tudo converge no homem. O humanismo faz o homem achar que é o centro de tudo. Tudo. Então hoje se vê autoestima. Tu tem que ter uma autoestima elevada. Tu tem que te valorizar. É amor próprio. Te valoriza. Te ame como você é. Seja quem você é. Sabe? Essa autoafirmação, querendo colocar você num altar, sendo que para ser adorado, sendo que ali não é o lugar do homem. Retire-se o homem e coloque-se Jesus. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. É o nome de Cristo. É Jesus que tem que ser adorado. É o nome de Jesus que tem que ser reverenciado. É o nome de Jesus que está acima de todo nome. Ele é digno de glória. Ele é digno do nosso louvor. Bendito é o nome dele. Bendito é o nome dele. Bendito é o nome do Senhor.
Nós, cada vez que pecamos, levantamos um ídolo. Bem rapidinho. Nós temos que obedecer a palavra de Deus, sim ou não? A palavra de Deus é a vontade de Deus, sim ou não? Quando nós desobedecemos, nós pecamos, sim ou não? Ou seja, quer dizer que nós não temos esse Deus daí diante de nós. Nós colocamos um outro. Entende como nós também temos ídolos que devemos derrubar? Qual o mais importante até aqui? O mais importante aqui hoje. Nós não conseguimos viver plenamente para a glória de Deus. Só Jesus conseguiu. Por isso que a gente precisa dele. Por isso que toda a glória tem que ser para ele. Fique de pé. Somente Jesus conseguiu. Jesus não pecou. Se ele não pecou é porque não teve nenhum ídolo no coração dele. Se não pecou é porque não teve nenhuma atitude nele que fosse idolátrica. Se ele não pecou, quer dizer que ele glorificou a Deus. Quer dizer que ele viveu para a glória de Deus. Se ele não pecou, quer dizer que todos nós precisamos dele, porque nós pecamos. Amém? Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do Senhor.